Eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, fundadora e organizadora do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje, nós vamos receber com muita alegria Joana Burigo, eu e Denise Ergemi. Denise, contigo. Ok. Então, Joana, um grande prazer te ter aqui conosco, catarinense, de Criciúma, morou muito tempo em Londres, casa da mãe do Joana, emancipa, enfim, temos muitas coisas para falar. Quem é Joana Burigo? Você quer que eu comece me apresentando? É isso, Denise? Do jeito que tu quiseres. Queremos saber Maravilha. Quem é a Joana Burigo. Bom, a Joana, nesse momento, está agradecendo a Denise e a Luciana por esse convite para estar falando aqui com o grupo de mulheres advogadas. É muito importante a gente estabelecer esses diálogos, né, entre aquelas pessoas que, como eu, têm uma vida dedicada a pensar nas questões de gênero na sociedade e as pessoas que estão dedicadas a pensar nos processos e nas operações do judiciário, que são dois temas que conversam e têm que conversar com muita proximidade. Eu, como a Denise falou, eu sou de Criciúma, em Santa Catarina, mas moro hoje em Porto Alegre, morei muito tempo fora do Brasil, morei em Londres, onde fiz o meu mestrado em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics, que foi o que formalizou todo esse interesse que eu tinha começado a ter um pouquinho antes de entrar no mestrado, em utilizar a minha experiência como comunicadora social, porque eu sou publicitária de formação, né, para algo que transcendesse a venda simples e pura de produtos, né, e tendo encontrado na minha vida, né, de forma bem específica, assim, os conteúdos teóricos, sobretudo, né, do feminismo, eu pensei que seria uma maneira interessante, né, de fazer o meu trabalho, eu acomodar três áreas de interesse que eu sempre tive, três áreas de interesse profissional: a comunicação social, né, a educação e a questão de gênero, as questões de gênero na sociedade. A gente está falando em 2020, eu acho que nesse momento a palavra gênero já é um termo bastante presente, né? É um termo fundamental do debate contemporâneo, o que não significa que todas as pessoas entendam, né, tanto os significados da palavra gênero, quanto as aplicações, operações e problemáticas que estão envolvidas com essa palavra. O que muita gente sabe é que é uma palavra polêmica, que é uma terminologia polêmica, que causa uma série de desconfortos, certo? E a minha intenção profissional sempre foi essa, fazer essa tradução, né, de um pensamento que é um pensamento crítico, é um pensamento social. A gente precisa ter a dimensão, todos nós sujeitos humanos, somos atravessados por gênero, né? Quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. Então sempre me interessou muito tentar ocupar esse lugar de fazer uma tradução, né, através de comunicação e educação, fazer uma tradução deste pensamento de gênero, né, que tem essa origem nessa palavra que todo mundo tem muito medo, que é o feminismo. Então, o que é quando dizem, mas lá vem vocês de novo com essa ideologia de gênero? Meu Deus do céu, eu fico até apavorada. O que é essa ideologia de gênero, essa coisa horrorosa? O que é isso, Joana? A ideologia de gênero, Denise, eu acho que nesse ponto da história, a gente não precisa mais fazer nenhuma disputa a respeito dela, porque o termo, a terminologia, ideologia de gênero, existem, assim, inúmeros trabalhos acadêmicos, inúmeros dossiês, inúmeras informações presentes em espaços confiáveis, né, tanto na internet quanto fora dela. E quando eu falo em espaços confiáveis, eu falo em espaços que fazem checagem científica de fatos, claro, certo? Que não vão promover qualquer conversê, certo? E vão sim se responsabilizar pela legitimidade, né, da informação que está sendo passada. Vamos dizer o que é isso, então, para que as pessoas entendam que não precisam ter medo. Não é o bicho-papão, né? Mas aí é que tá. A expressão ideologia de gênero, ela é uma expressão criada, certo? Dentro da Igreja Católica. Não dá para esconder esse fato. A gente já tem o registro de reuniões de vários grupos, né? De vários grupos de lideranças bastante poderosas, né? Da Igreja, tanto das igrejas espanholas quanto das igrejas da América Latina. Isso acabou espalhando para outros lugares do mundo, mas tem a origem em espanhol, ideologia de gênero, é da onde que vem, né, a origem dessa palavra, que foi uma terminologia encontrada justamente como estratégia, certo, do Vaticano de combate
a um discurso que estava avançando, que é o discurso de gênero. O que eu faço, o que eu estudo, é gênero. A construção frasal, ideologia de gênero é uma falácia, certo? Ela é uma falácia usada para deslegitimar justamente o tipo de trabalho que eu faço. Porque, por exemplo, vamos pensar no seguinte, tá? No momento que todo mundo, eu, você, a Luciana, todo mundo que está nos ouvindo agora, todo mundo, a primeira decisão que tomaram por você na sua vida foi se você era um menino ou uma menina, certo? Foi a primeira decisão que alguém tomou por você. Nasceu, a menina. Tu não vem dizer para mim que gênero não é importante da gente discutir. O que é gênero, afinal? Rosa, azul, eu fico confusa. O que é gênero? Então, gênero, a gente pode explicar gênero de pelo menos 3 maneiras. Eu tenho usado essa explicação com muita frequência. A primeira delas, eu vou voltar para cada uma, tá? A primeira delas como módulo de análise, a primeira delas como ordem social, a segunda como módulo de análise e a terceira como as linguagens do feminino e do masculino. Certo? Então vamos começar com a primeira. Ordem social. O que significa isso? Bom, que a ordem hierárquica da sociedade é atravessada por gênero. Ah, Joana, você está viajando. Tô mesmo? Então vamos usar sem teoria, sem ideologia. Vamos usar os nossos corpos na prática. E analisar outros corpos. Os meus olhos conseguem ver que as instâncias de poder são majoritariamente ocupadas por corpos de homens cis brancos. Certo? Então, gênero como ordem social vai fazer isso. Gênero como ordem social vai dizer que menino não chora, fecha essa perna, menina. Certo? É uma maneira de ordenar a sociedade. Isso uma construção, uma construção social. Perfeito. Certo. Perfeito. Isso é uma maneira de entender gênero. A segunda, modo de análise, é exatamente isso que estamos fazendo agora. Certo? Você vai, por exemplo, para dar um exemplo de uma análise de gênero, certo? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. Isso é uma análise com viés de gênero. Eu peguei, né? É uma análise violenta, é uma análise de uma violência sistemática, certo? Mas que tem como princípio-chave de organização analítica gênero, certo? E é um dado horroroso. É um dado que nós não teríamos a gente tem que combater esse dado. Nós não podemos ser o primeiro país no mundo no assassinato de pessoas trans, o 5º país no mundo no assassinato de mulheres, em geral, certo? O Brasil é um país muitíssimo violento para mulheres. Então, gênero como análise, como modo de análise, vai nos fornecer esse tipo de informação. Gênero como modo de análise vai nos oferecer outras variadas análises, como, por exemplo, se uma personagem num seriado de televisão é bem ou mal escrita a partir da prerrogativa de gênero, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar nos filmes de herói de ação, tá? Stallone, esses filmes tudo de herói de ação. Esses filmes criam uma masculinidade, eles criam uma linguagem de masculinidade, certo? Isso é fazer análise, isso é gênero como módulo de análise. É eu pegar algo que é tipo, é um filme, tô analisando um filme, certo? Tô analisando na verdade, um gênero de filme, que é heróis de ação, e eu vou pensar em como aqueles heróis compõem isso que a gente chama de uma masculinidade hegemônica, certo? Então, eu dei esses 2 exemplos para mostrar como o gênero pode ser um modo de análise. Sim. Tá? A terceira maneira de se pensar em gênero é como as linguagens do feminino e do masculino, certo? A gente, por exemplo, todos nós no mundo, todos nós não, né? Mas uma grande maioria de nós tem cabelos que crescem, certo? Isso é natural, isso é da ordem da natureza. Não tem nada que tiver isso. O cabelo sai da cabeça, quer a gente queira ou não, certo? Ele sai da cabeça. O fato de eu ter o meu cabelo compridinho aqui, ele tá penteadinho pro lado, eu fazer um corte assim, assado, ele é atravessado por gênero. Porque você não vê homens, geralmente, com esse tipo de manifestação de gênero, certo? O cabelo, é normal, é natural que cabelos cresçam. Mas não é nem normal nem natural que aquilo que a gente entende como cabelo feminino é comprido e aquilo que a gente entende como cabelo masculino é curto. Isso é o masculino e o feminino operando como linguagens disso que a gente chama gênero como ordem social. Então, faz sentido, mas vou te fazer uma pergunta, outra. As pessoas falam gênero é sexo. Não, não é sexo feminino, sexo masculino. Qual é a diferença entre o sexo biológico e o gênero?
Há controvérsias na distinção absoluta entre sexo e gênero, certo? Porque a gente vai pensar, é muito difícil de pensar em gênero sem pensar em sexo e sexualidade, certo? Que são três coisas distintas, né? O sexo, a gente vai qualificar conceitualmente, veja, isso é muito importante, essa demarcação é muito importante, conceitualmente que existe, né? O sexo, que é o corpo biológico com o qual vivemos ao mundo. Existe a nossa sexualidade, que é desejo, tesão, certo? Né? É dessa ordem. E existe o gênero, que é a nossa expressão, certo? É a expressão com a qual a gente se identifica. Eu sou uma mulher, eu sou homem, eu sou travesti, etc, etc. Tem uma série de expressões de gênero, certo? Tendo dito isso, essas três categorias são categorias analíticas. O corpo humano não é uma tabela de Excel. Nós somos gente, claro. Nós somos sujeitos. Quando essas categorias se entrelaçam nos corpos dos sujeitos, fica muito difícil de dizer qual depende do quê, o que é. São muitas permutações possíveis. Por que a gente pensa em tudo isso conceitualmente, então? Porque existe uma normativa social, uma normativa hegemônica, que vai nos dizer, primeiro, que só existem duas maneiras de existir no mundo. Ou você é homem ou você é mulher. Perfeito. Primeiro, a gente sabe que isso não é verdade. Porque 1,7% da população global é composta de pessoas intersexo. Ou seja, pessoas que, ao nascer, os seus corpos naturais não pertencem a nenhuma categoria nem outra. Então, se na natureza essas duas categorias não são mutuamente exclusivas, porque raios na linguagem a gente mantém elas como se uma nunca pudesse ser, como se as duas fossem diferentes, completamente diferentes. Tendo dito tudo isso, é impossível, né, a gente entrar na disputa de que, sendo que nós somos seres humanos, que os seres humanos são mamíferos, ou seja, a nossa reprodução é sexuada, e a gente nunca não vai precisar de dois gametas complementares para formar um ser humano. Ninguém está dizendo que não existe homem e mulher, que não existe macho e fêmea, certo? Mas sim que nascer macho não significa necessariamente que alguém vai se transformar num homem, certo? E não significa que esse homem vai ser heterossexual. Percebe? A normativa é essa. A normativa é nascer o menino ou menina. Daí nasceu o menino, a gente tem uma série de expectativas a respeito daquele menino. Tem um pintinho no meio da perna, cria-se um mundo de expectativas para aquele pintinho. Certo. Não tem pintinho no meio da perna, cria-se um mundo de expectativas para aquela vagina. Então, gênero é esse mundo de expectativas. Então, isso que tu está dizendo poderia se referir àquela frase da Simone de Beauvoir? É isso? Era exatamente para aí que eu estava indo. Muito bem, Denise. Se fosse uma sala de aula, eu ia dar 3 estrelinhas. Porque era bem nessa direção. Era bem nessa direção que a prof aqui estava indo. Maravilha. Porque é isso. Né? Joana, se a Denise me permite, deixa eu perguntar, com tudo isso, assim, essa tua bagagem toda que tu está trazendo, esse conhecimento todo, me conta assim, como é que tu despertou para essa busca, assim, para esse estudo, para esse caminho? Qual foi o, assim, né, vou estudar, porque o que te chamou a atenção, assim, o que te fez pensar sobre isso e trabalhar com isso? Foi uma série, não foi uma coisa só, tá? Mas existe um evento que vira tudo, certo? Existe um evento que muda a maneira como como a aquisição do conhecimento feminista vira para mim algo profissional mesmo. Tipo, opa! Aí tem algo que eu não quero nunca mais parar de fazer, né? Que foi... E eu preciso confessar, esta é uma verdade a meu respeito, que esta virada foi um pouco acidental, tá? E eu acho que é importante dizer isso, porque eu e vocês duas também, né? Nós somos mulheres que apesar de sofrermos uma série de opressões e machismos que são estruturais e estruturantes da sociedade, nós ainda detemos uma série de privilégios, certo? Nós somos brancas, para começo de conversa, num país racista como o Brasil, ser branco é um privilégio, isso não é uma disputa, isso é um fato, certo? Ah, Joana, como? Bom, do mais básico ao mais difícil. O mais básico, nenhuma de nós que é branca, né, jamais foi seguida no Zafari, por exemplo, e nós não precisamos dizer para os nossos filhos não correrem para pegar o ônibus, certo? Então, como brancas, nós nos privilegiamos de uma série de coisas. Eu sou uma mulher cis, ou seja, eu sou uma mulher que alguém disse, é menina, eu concordei, isso é um privilégio no mundo, é uma vantagem ainda, mas num país onde se mata essa população de forma desproporcional, certo? Onde a idade média das mulheres é 6 anos menos do que eu tenho agora, que é 35,
certo? Elas, né? A idade média de uma mulher trans no Brasil é 35 anos, então tem certos privilégios dos quais eu sempre me beneficiei, certo? Então, a minha entrada no feminismo, ela vai ser muito pelo meu viés pessoal e individual. E eu vou ler a Share Heights, o relatório Heights de sexualidade feminina, e eu vou ler este livro como um memento de um tio falecido. Eu acho Na Casa de uma Tia um livro dele, eu acho o título interessante, eu não conhecia essa dimensão do tio, porque é muito jovem quando ele faleceu, não tivemos tempo de ser amigos, ele era o tio mais velho, né? Ele faleceu muito jovem, e eu quis entender por que o tio estava interessado naquele livro. E na terceira página, eu falei, bom, tipo, esqueci o tio. Na terceira página, eu falei, tio, obrigada metafisicamente por botar isso no meu caminho, certo? E o meu interesse passou a ser, por que essas conversas não são mais tidas? Por que eu demorei, eu tinha 25 anos na época, por que eu demorei 25 anos para ler esse tratado sobre sexualidade feminina, que fala exatamente aquilo que eu sempre pensei a vida inteira e nunca achei um discurso? Então, a minha entrada no feminismo, ela não foi assim uma revelação, ela foi um alívio. Porque muitos dos descontentamentos que eu, apesar de todos os meus privilégios, já sentia como mulher, né, começaram a ser explicados para mim de maneira sistemática e lógica e racional. Porque quando eu ia reclamar, eu era chamada de quê? De histérica. Certo? Então, a desracionalização da nossa problematização do mundo, para mim, acabou naquele momento. Falei, louca nada, tem todo um corpo teórico aqui que está falando isso e já não é de hoje. Opa, Lelê, eu nunca mais voltei atrás. Bom, agora que tu trouxe que a fala sobre livros, conta para nós também, reunir as mulheres para falar sobre política, para trazer uma realidade de uma crise que nós vimos em 2017, que nós, enquanto mulheres, a gente não tem muito essa leitura, né? Reunião de mulheres, assim, no Tem Saída. Bom, o Tem Saída, pô, eu sou muito despreparada, cara. O livro não tá nem aqui para eu fazer um jabazinho para mostrar depois, mas depois eu pego. O Tem Saída é um livro, né? Um livro que foi organizado por mim, é a Lu tá ali fazendo jabá ela mesma, maravilhosa. Ele foi organizado por mim, pela Rosana Pinheiro Machado, pela Winnie Bueno e pela Esther Solano. Ele foi um livro que surgiu em 2017. E a ideia do livro surgiu dentro desse apartamento, bem nesse lugar aqui onde eu estou falando para vocês, foi o mesmo lugar onde surgiu Tem Saída. Nós estávamos em casa, eu, a Rosana, a Winnie e, na época, a Luciana Genro. Então, a Luciana é uma autora do livro, mas não é uma das organizadoras, né? Estávamos as 4 aqui numa sexta-feira à noite, bebendo vinho, conversando, migas, assim, nada demais, tal. E a Rosana Pinheiro Machado, antropóloga, incrível, todas as mulheres incríveis, né? Eu acho que esses 3 nomes são icônicos o suficiente para não precisar introduzir as 3, né? E nós estávamos aqui conversando e a Rosana muito, muito frustrada, né? Falando que estava cansada, isso 2017, das mesas e livros e simpósios de conjuntura política que eram o Clube do Bolinha. Né? E a gente brincando não, a gente discutindo isso de maneira informal e falando, pô, que bosta, né? Parece que nunca tem nenhuma mulher para falar tal. E daí a Rosana comentou com a gente que um dos livros, certo? Ela acontecia de conhecer um organizador e perguntou pro cara por que não tinha mulher nenhuma. E a resposta do cara foi, a primeira que a gente convidou estava gripada e a segunda que a gente convidou mandou um texto que a gente não gostou muito. E a segunda, de acordo com esse cara, era a Luciana Genro. Quando a Rosana contou essa história, a Luciana falou, mentira, ninguém nunca me pediu esse texto. E daí a gente ficou puta e falou, porra, como é que pode, cara? Além de não convidar, além de não incluírem as mulheres no debate, ainda mentem quando a gente pergunta. A gente devia fazer o nosso livro. E daí deu 3 segundos de silêncio, tipo, então vamos! E foi assim, em 5 minutos, por que eu conto tudo? Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque o livro demonstra aquilo que a gente sempre fala quando se fala em inclusão de mulheres na política, que é precisa construir espaços. A gente precisa, lembra que eu falei lá no começo que era gênero e que tinha uma série de expectativas de gênero? Vamos combinar, gurias. A gente não cresceu ouvindo e vendo que ia ser muito bem recebida no mundo da política, muito pelo contrário. A gente cresceu ouvindo e vendo que esse lugar não era pra gente, que as mulheres que vão para esse lugar são punidas. A gente sabe que, historicamente, ainda mais neste país, mulheres que vão para a política recebem um tratamento muito misógino, não têm necessariamente apoio das suas famílias, muito antes, pelo contrário, às vezes são abandonadas pelas suas famílias porque fogem do script esperado da mãe, da feminilidade. As reuniões de política, a gente sabe, acontecem depois do horário de trabalho. Quem é a mãe que pode deixar os filhos? Com quem que essa mãe vai deixar os filhos para poder participar de reunião de trabalho? Então, o Tem Saída entra como a nossa própria tentativa de fazer esse rasgo
certo? No universo que insiste em nos deixar de fora. Né? Então, o livro é pré-figurativo, ele é pré-figurativo da democracia dentro da qual a gente quer viver, que é um espaço onde as múltiplas vozes, né, são levadas em consideração. E não só as vozes como que se fosse num coral, mas as vozes e as suas perspectivas. E o que essas perspectivas significam na hora de formular política pública, certo? Um dado, por exemplo, importante, quando eu falo, já não, né, as mulheres, tipo, é difícil que as mulheres vão para a política, todo mundo, tem muita gente que fala, mas as mulheres não querem. Sim, mas olha só, até a senadora Ana Amélia Lemos ser senadora, não tinha banheiro feminino no Senado. Deixa eu te perguntar aqui, ó, porque nós temos 7 minutos, né? Na semana passada, uma deputada do PSL apresentou um projeto de lei para que fossem excluídas as cotas de 30% para as mulheres. Como é que tu vês, depois dessa luta gigantesca que nós, feministas, temos feito, nós e outras que vieram antes de nós, como é que tu vê esse desmonte partindo de uma parceira, partindo de outra mulher? Como é que tu vê isso? Eu acho que assim, primeiro de tudo, não é porque a mulher que é minha parceira. Vamos começar aí, certo? Porque existe uma infantilidade também de achar que nós vamos ser tudo amiguinha, que é uma bobagem sem tamanho. Perfeito. Ninguém aqui tem 12 anos e não é recreio do colégio. A gente tem disputa política, sim. Feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Certo? Ótimo. Ótimo. Eu não sou pirinha, eu não sou belinha recatadinha do larzinho, certo? Tô aqui, é outra coisa que nós estamos fazendo aqui. Pois é, quando mulheres que estão lá no poder, não é, replicam práticas machistas, né? Porque este é um ato de machismo. Como é que tu vê isso? Como é que tu encara isso? Eu acho que não é. Eu até vou evitar, Denise, te responder pelo registro da opinião. Eu vou responder isso pelo registro da formulação teórica a respeito das ausências das mulheres nos espaços de poder. Com certeza. A maneira como eu vejo, tipo, o contexto dentro do qual isso está acontecendo também é muito importante. Que esta articulação específica de querer desfazer um direito já conquistado, certo? E um direito conquistado a partir da lógica de se pensar em gênero como critério de opressão e subjugação, não me é surpreendente num governo onde este era um dos discursos principais. Eles deixaram muito claro desde o começo da sua organização que não tinham nenhum interesse no progresso da igualdade de gênero, tanto que, né, o grande nome das questões de gênero no governo é a ministra Damares Alves, né, que vai falar que menino usa azul e menina usa rosa, sendo que todo mundo sabe que não tem é um debate que não tem pé nem cabeça, né? Fazer com que os meninos exercitem a gentileza nunca fez de nenhum homem menos violento, porque senão a gente ia ter acabado com isso na época do romantismo, não é mesmo? Não dá para pensar que o cara ser legalzão é o que resolve o problema de gênero. Essa mulher, com todo não respeito que eu tenho por ela, tá gravando, não tem nenhum problema em dizer isso, ela faz uma bagunça com gênero. Então, essa me parece ser uma estratégia muito forte deste corpo político, né, que vocifera contra questões de gênero e raça, certo? É um corpo político do qual ela faz parte, ela não está sozinha. Essa é a primeira questão. A segunda, volto ao ponto que eu falei que eu não preciso ser amiguinha de todas as mulheres. Eu vou ter embates políticos, né? Por exemplo, vamos sair do fervor do Brasil e do momento para que este debate não se perca na paranoia dos tempos. E vamos nos reportar de volta para a Inglaterra da década de 80. Joana, desculpe, porque nós temos 4 minutos, então gostaria que tu já encaminhasse, tá? Então isso, né? Vamos voltar para a Inglaterra da Thatcher, certo? A Margaret Thatcher dizia que não existia sociedade, apenas família. E a família que ela dizia existia era uma família muito específica, que era branca, cis e hétero, certo? Então não é porque ela é mulher que ela necessariamente está fazendo um argumento da diversidade. Percebe? Então, eu acho que a Thatcher é um bom... A gente sai desse apavoro brasileiro e vai lembrar isso, vai lembrar que a disputa pelas mulheres e pelo poder, ela vai ser uma disputa não apenas pela fisiologia dos nossos corpos, ela é uma disputa pela inclusão de todos. É a gente entender que o mundo não é composto de gente cis, hétero, branca e homem apenas, né? Que a diversidade é a realidade e a gente precisa que a democracia representativa corresponda a essa diversidade. Então, mais mulheres na política. Vamos, gente. Tem muita perspectiva ainda. Tem muita perspectiva ainda.
Seria um coletivo de mulheres, né, Joana? É uma mescla de pessoas, de seres humanos, né? Na verdade, é isso que a gente precisa ter essa visão também, né? Enquanto mulheres, enquanto sociedade. Mas desde já, assim, eu estou finalizando, mas assim, se pudesse, nós íamos ficar à noite, entrar à noite. Com certeza. Muito obrigada, Joana, pelo teu trabalho, pela forma, pela tua caminhada e por tudo que tu estás construindo para nós, mulheres. Muito obrigada. Para todas nós. Obrigada a vocês pelo convite. Uma honra sempre estar colaborando com vocês. Joana, por favor, conclui para nós. Diz qual é a tua prospecção, o que tu espera de bom para esse nosso país? O que é que nós mulheres podemos fazer? Ainda temos 2 minutos e 30. Por favor. Eu acho que este momento está nos providenciando com uma série de comprovações, sobretudo por causa da crise sanitária da pandemia, com uma série de dados que comprovam uma série de hipóteses que nós viemos brigando a respeito há tempo. Por exemplo, que as mulheres têm mais trabalho de cuidado e que quando as mulheres estão no poder, resoluções de políticas públicas são feitas de forma menos corrupta e mais eficiente. Então, para nós mulheres nesse momento usar esses dados de forma a nunca mais precisar disputar a realidade com o patriarcado. O patriarcado tem que acabar. A gente precisa disputar o que a gente precisa disputar são as formas de acabar com o patriarcado, mas não vamos mais voltar atrás. Em 2020 vai ter, assim, uma profusão de dados com os quais a gente vai poder continuar fazendo aí essa caminhada com ainda mais afinco, porque ao nosso lado estão a lógica e a razão. Ao lado do patriarcado estão a fantasia e o desejo de domínio. Maravilha! Então, em nome do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, nós te agradecemos. Lu, mais uma para nós, né? Maravilha. Obrigada, Joana. Me mandem esse vídeo, quero assistir depois. Beijo. Muito obrigada, Joana. Beijo,